Pessoal, tudo bem? Bom dia para quem está me assistindo pela manhã, no nosso horário de aula. Para quem for assistir depois, em outro horário, né? Sinta-se aí recebendo seu boa tarde ou boa noite, talvez, dependendo dos hábitos de estudo que vocês estão mantendo. Espero que seja bom dia. Estamos aqui então para continuar nossas aulas de história, de onde nós paramos. Na aula passada, perdão, não exatamente na aula passada, porque na aula passada vocês fizeram o simulado Enem Connect, mas na aula anterior, do assunto que nós estávamos tratando, nós estávamos falando sobre a ascensão do nazismo, né, na Europa. Antes nós havíamos falado sobre a ascensão do fascismo italiano, depois da ascensão do nazismo, que vai ser um tipo também de fascismo, só que incorporando novas características. Nós já comentamos um pouco sobre a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha e hoje eu vou complementar algumas informações sobre isso, beleza? Então, seguinte, essa informação eu não lembro se estava no slide da aula passada, então eu estou só complementando aqui, né, que o partido do nacional-socialismo, que vai dar o nome ali, né, o nazi, ele foi fundado lá em 1919, então ele era um partido já um pouco, não digo antigo, mas não era tão novo assim, né, nos anos 1930, e depois, né, ele vai ter mais expressão agora com essa figura desse líder, né, carismático que era o Hitler. Lembrando que eu estou usando a expressão carismático não no sentido de ser legal, simpático, mas carisma, né, é a arte de poder, enfim, sei lá, manipular, argumentar, fazer várias pessoas irem atrás das tuas ideias. Bom, aí, daqui em diante, eu acho que eu não tinha falado para vocês. Em 1934, vai ser quando o Hitler ele consegue acumular os chamados cargos de chefe de governo e de Estado. É como se ele se tornasse, naquele modelo de república alemã, presidente e primeiro-ministro ao mesmo tempo. A partir daí, ele já chega ao poder sempre com esse discurso de crítica à democracia, crítica ao pluripartidarismo, né? E crítica ao modelo político mesmo que a Alemanha vinha tendo. Então, ele vai sempre falar, né, desde o Mein Kampf, na ideia da fundação do chamado Terceiro Reich, que nós comentamos na aula passada. E é justamente a partir de 1934, então, que nós dizemos que começa, né, esse período aí do chamado Terceiro Reich, que é a história, enfim, da Alemanha sob o poder, sob o controle dos nazistas, certo? A partir desse momento, a escalada da perseguição e da violência, ela só aumenta. Muitos discursos, né, vão colocando vários adjetivos ruins, adjetivos depreciativos em relação a todas as outras tendências político-ideológicas, a todas as pessoas que não estão de acordo, né, não estão junto com o projeto nazista. Isso é uma característica do fascismo, né? Ele pode começar, por exemplo, fazendo piada, deboche de algum grupo social, de algum grupo político, de algum grupo de pessoas, né? Depois ele começa geralmente a fazer ofensas gratuitas, né? Utiliza uma linguagem muito ofensiva, às vezes até com coisas que parecem meio bobas, como por exemplo representar os opositores como sendo feios e bobos, né? Ou então como se fossem, né, extremamente maléficos, mas tu vai colocando vários adjetivos até que se soe natural que aquelas pessoas, enfim, sejam alvo de ódio, alvo de ações violentas. E aí, depois que no campo do discurso tu já justificou tudo isso, fica muito mais fácil de tu empreender isso
na prática, tendo uma aceitação maior da sociedade que já foi condicionada a pensar daquela forma sobre essas pessoas que agora estão sofrendo, sendo alvo dessa violência, certo? Então nós vamos ter a proibição completa de partidos políticos na Alemanha. Partidos políticos vão ser vistos como essa coisa toda da politicagem, da corrupção, né? Espaço onde conspiram esses inimigos da nação. E aqui, quando eu escrevo perseguição à oposição, gente, eu não estou falando de, sei lá, perseguição de trocar artigos em jornais criticando uns aos outros. Estou falando de invadir mesmo sedes, né, de organizações políticas de oposição e, às vezes, né, enfim, violentar, torturar, até mesmo assassinar membros da oposição. Foram práticas, expedientes comuns do nazismo na Alemanha. Junto com isso, nós também temos, né, a chamada ideia da eugenia, né, a ideia de construir o ser humano perfeito, a ideia do alemão puro, digamos assim, né? Essa ideia, ela está muito ligada a valores, por exemplo, de atributos físicos e ao atletismo, né? Tanto que a Alemanha nazista vai considerar como um gasto apenas para o Estado, por exemplo, deficientes físicos, né, ou deficientes mentais, vão dizer que essas pessoas não contribuem com a grandeza da Alemanha. O mais importante era fazer a Alemanha crescer o seu poder economicamente, militarmente, né? E paciência se alguns ovos tivessem que ser quebrados no meio do caminho. Então, se algumas vidas forem ser perdidas, as pessoas vão ligar menos para essas vidas que são perdidas, porque vai se justificar, vai se dizer que isso é importante, né, para o crescimento econômico da Alemanha, para a grandeza alemã naquele período. Então, nós vamos ter a perseguição, como está escrito ali, a todos os elementos considerados nocivos à Alemanha. Aqui eu coloquei alguns, né, que vão aparecer mais nesse discurso. Mendigos, homossexuais, ciganos, eslavos, judeus, comunistas, entre diversos outros, certo? É importante, por exemplo, também dizer que o fenômeno fascista ele é bem conservador em relação ao papel da mulher. Ao mesmo tempo em que ele vai ficar falando a mulher é muito importante, a mulher é a base do nosso país, é a mulher que ocupa um lugar específico. Por exemplo, né, as mulheres que não eram casadas, ou que não eram, né, digamos assim, arianas, né, elas sofriam muitas críticas e se tinha muita propaganda governamental falando, né, dessas mulheres que não teriam essa vida conforme os valores corretos e de que elas seriam sempre potenciais prostitutas. E aí se fazia todo um pseudo, né, um falso estudo, né, uma tremenda bobagem, dizendo, por exemplo, tinham cálculos que mostravam, né, tipo, uma mulher que não vive no seio da família, que não é casada, por exemplo, se torna uma prostituta e potencialmente ela vai ter em média tantos filhos que ela não vai criar bem e aí esses filhos vão se tornar, enfim, mendigos, assaltantes, homossexuais, vão se tornar comunistas e por aí vai. Então se tinha todas essas justificativas para fazer com que boa parte da sociedade assistisse a tudo isso quieta e visse a violência contra as minorias como algo de menor importância. Ou seja, tu vai dizendo, tipo, paciência, né? Alguns vão morrer, mas é pelo nosso crescimento, né? E aí tu vai conformando discursivamente, né, uma aceitação disso tudo. Em 1936, nós temos um marco importante da ascensão do nazismo a nível mundial. O nazismo tendo como seu, né, um dos seus arquirrivais aí, o comunismo, ele vai assinar então com o Japão, a Alemanha nazista assina com o Japão, o chamado Pacto Anti-Comintern.
Comintern era como era conhecido na época a chamada Internacional Socialista, que era um órgão, né, internacional coordenado pela União Soviética, que coordenava diversos movimentos socialistas comunistas pelo mundo. Então, em 1936, a Alemanha assina com o Japão o chamado Pacto Anti-Comintern, cujo objetivo era, então, combater o comunismo, destruir o comunismo, certo? Japão, que também vai ser um país que vai estar passando pela ascensão naquele momento de um governo autoritário de forte inspiração fascista. Aí, gente, essa escalada de tensões entre nazismo e comunismo fez com que muitas potências capitalistas ocidentais, como por exemplo Estados Unidos, Inglaterra, França, fizessem de certa forma vista grossa para o que estava acontecendo na Alemanha. Por quê? A Alemanha claramente estava desrespeitando todos os termos que lhe haviam sido impostos pelo Tratado de Versalhes, lá ainda em 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, como o discurso nazista falava bastante no tal do anticomunismo, as principais potências capitalistas não quiseram se incomodar com isso e pensavam o seguinte: olha, então o nazismo vai ascender e tem como principal inimigo o comunismo, então eles vão acabar entrando em guerra com a União Soviética e, enfim, deixa os dois se matarem, então, né? Essa vai ser a postura de vários líderes políticos, né? Ou seja, deixa a ascensão do nazismo porque o principal objetivo deles lá é destruir a União Soviética. Aí, em 1939, que é o mesmo ano onde vai estourar a Segunda Guerra Mundial, acontece algo que, para a maioria das pessoas, né, leigas, digamos assim, que olhava aquilo, parecia algo impensável, que foi o chamado Pacto Germano-Soviético. O que foi isso? Foi um acordo de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Para alguém também que talvez não tenha estudado o período tão a fundo, pode parecer que isso representaria uma aliança agora, né, entre nazismo e comunismo. Mas na verdade não era nada disso. O que acontecia era o seguinte: naquele período, tanto a União Soviética quanto a Alemanha nazista perceberam que não seria produtivo entrar num conflito. Hitler avaliou, né, que não era o momento de se envolver naquele tipo de conflito. A Stalin, à frente da União Soviética, também. E aí eles assinam o Pacto Germano-Soviético, esse pacto temporário de não agressão. Ou seja, não quer dizer que eles viraram amiguinhos, eles ainda são arqui-inimigos mortais. Mas, pensando de forma bem pragmática ali, eles decidiram então fazer esse pacto. E aí a gente entraria na Primeira Guerra Mundial, né, depois de sucessivas invasões que a Alemanha vai começar a fazer na Europa Central. Então, justificado lá pela aquela teoria da defesa do espaço vital para a Alemanha vai empreender conquistas imperialistas entre o período de 1938 e 1939, sendo que os pontos principais são a invasão da Áustria, da Tchecoslováquia e da Polônia. A invasão da Polônia vai ser o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Agora, galera, eu quero falar um pouquinho para vocês de um outro tema que também é importante e que está aí nesses antecedentes da Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Civil Espanhola. Assim, galera, como o próprio nome diz, né, guerra civil é uma guerra que coloca a população de dentro do país, né, contra a população. Não participam apenas exércitos profissionais e é um pouco diferente das guerras entre países que nós vamos ter na era moderna. Nós vimos já um exemplo de guerra civil que aconteceu na Rússia, né? Nós também temos, por exemplo, sei lá, a Guerra Civil Americana, que aconteceu na década de 1860. Aqui nós vamos ter uma guerra civil acontecendo na Espanha.
Essa guerra ela vai acontecer entre 1936 e 1939, certo? Como é que foi o contexto, assim, bem rapidinho? Primeiro, deixa eu só comentar dessa fotografia. Essa fotografia ela era uma das fotografias mais famosas, né, da Guerra Civil Espanhola. Mostraria, em tese, uma combatente das chamadas Brigadas Internacionais, mas é curioso que foi uma repórter, na verdade, né, era uma jornalista que pediu para tirar uma foto maneira junto com o fuzil ali, né? Então essa moça, esqueci o nome dela agora, mas ela não é uma combatente, ela é uma jornalista. Mas a foto acabou circulando pelo mundo em vários jornais, e se vocês escrevem, por exemplo, Guerra Civil Espanhola no Google, é muito provável que apareça como primeiros resultados, sei lá, de fotos de combatentes ou da guerra, essa fotografia aí, certo? Seguinte, gente, a Espanha, havia pouco tempo, ela havia se convertido também numa república, uma república democrática, né, de inspiração naqueles modelos de democracia liberal. Em 1931, naquele contexto também de ascensão das ideias do socialismo pela Europa, nós vamos ter a vitória nas eleições de, de uma coalizão política chamada de Frente Popular, certo? A Frente Popular era um grupo de diversos, enfim, partidos e organizações de esquerda, seja socialistas comunistas, seja, enfim, só trabalhistas, sociais-democratas, seja lá o que for. Mas lembra que a Frente Popular era uma organização de esquerda, né, uma junção de partidos de esquerda que venceu as eleições de 1931. Aí, pessoal, diante disso, setores mais conservadores vão começar a conspirar contra a Frente Popular, que nem chega a tomar o governo, né? Nem chega a rolar de fato o governo da Frente Popular. Rola uma tentativa de golpe de Estado a partir dos militares, com apoio de setores conservadores e com apoio da igreja na Espanha também, né? E a partir daí estoura um contexto de guerra civil, onde nós vamos ter, de um lado, o exército militar, né? Perdão, o exército é sempre militar, né? O exército de inspiração fascista, liderado pelo general Francisco Franco, tá? Também chamado a Falange Espanhola, né? Esse exército. E nós vamos ter do outro lado pessoas que vão se organizar para lutar nas chamadas Brigadas Internacionais. Esse conflito, gente, mais do que um conflito, sei lá, esquerda, direita, né, é um negócio muito maior do que isso na época e representava um conflito quase que a nível internacional. Porque pensem que em 1936, as notícias da ascensão do nazismo, do fascismo pela Europa, essas notícias já circulavam, né, o mundo inteiro. Então, estava muito claro de que seria mais um país que se tornaria, né, fascista naquele momento. Então, pessoas do mundo inteiro decidem abraçar a causa na Guerra Civil Espanhola. Não quer dizer que essas pessoas fossem todas de esquerda, que fossem todos comunistas. Não, eram pessoas que achavam que naquele momento deveria se enfrentar aquele mal maior que era representado pelo Francisco Franco, né? Aliado próximo tanto de Hitler quanto de Mussolini. E assim se formaram as Brigadas Internacionais. As Brigadas Internacionais eram formadas de voluntários, né? Então tinham gente tanto da Espanha como gente que vinha de diversos lugares do mundo, largava tudo, né? Largava, sei lá, trabalho, carreira, né? E ia para a Espanha para lutar contra o fascismo, certo? Algumas personalidades importantes que lutaram na Guerra Civil Espanhola, o autor e escritor, George Orwell, estão ligados? Aquele cara que escreveu A Revolução dos Bichos em 1984, é um britânico que vai estar lutando ali do lado das Brigadas Internacionais. Nós também vamos ter, por exemplo, não sei se alguém conhece, não sei se vocês ainda assistem esse tipo de coisa, mas estão ligados no Chaves, né, o seriado de humor mexicano que faz muito sucesso no Brasil até hoje.
No Chaves nós temos uma personagem que é a Dona Clotilde, que é a bruxa do 71. Ela foi uma combatente durante o período da Guerra Civil Espanhola. Então, alguns exemplos aí para a gente conhecer melhor esse conflito. A Guerra Civil Espanhola também é conhecida principalmente como o laboratório da Segunda Guerra Mundial, ou principalmente o laboratório do nazifascismo. Por quê? Porque nesse período a Alemanha e a Itália já estavam investindo muito, né, no seu exército, em tecnologia militar, tecnologia bélica, e decidiram pôr em prática os seus experimentos, as suas táticas de combate contra as brigadas internacionais. Então nós tivemos, por exemplo, bombardeios que foram promovidos pelo nazifascismo para auxiliar a vitória do Francisco Franco. Certo, gente? Lembrando que essa guerra ela vai terminar com a vitória do exército franquista e a Espanha vai se converter num governo ditatorial de inspiração fascista. É o chamado período da ditadura do franquismo, né, onde vai ser suprimido completamente a liberdade de expressão, a existência de outros partidos políticos, né, entre várias outras coisas. Isso vai até a década de 1970. Certo, gente? Nós também tivemos coisas muito importantes no campo das artes relacionadas à Guerra Civil Espanhola, né? Como por exemplo o bombardeio bombardeio fascista à cidade de Guernica, né? Vai originar uma obra muito famosa, uma pintura muito famosa do Pablo Picasso. Recomendo que quem não conheça, né, só joga do Google Guernica, né, ou Pablo Picasso, e é bem possível que seja uma das primeiras coisas já que apareçam. Certo, gente? Hoje eu estou gravando essa aula mais curtinha, eu não vou adentrar na Segunda Guerra Mundial, vou deixar para fazer isso no nosso próximo momento de aula. Nossa próxima aula, deixa eu ver quando que ela é na sexta-feira, né? Então, possivelmente, eu vou colocar agora no plano de aula para vocês junto um link para que a nossa próxima aula seja online, né? Seja pelo Google Meets, para que a gente possa resolver juntos as questões do simulado Enem Connect, né? Que vocês fizeram. Quem não fez ainda as questões que eu selecionei, façam, que a gente vai comentar elas, corrigir juntos, então, na nossa próxima aula. Certo? Ainda vou conferir ali na agenda se está tudo certinho, né? Mas acho que a gente consegue marcar a próxima aula sim. Mas isso já vai aparecer para vocês no plano de aula que vocês receberem com o link para esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora. Certo, gente? Espero que vocês tenham feito as anotações e a gente vai se vendo. Sigam bem nos estudos. Beijão!